Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa 8ª aula, tá? Do Shank Tutoriais, esse nosso curso de HTML e nossas informações, tá? YouTube, e-mail, Facebook, Twitter, não é novidade para ninguém, mas vale a pena sempre relembrar, tá? Então shanktutoriais@gmail, manda e-mails, tá? Dê o joinha, se inscrevam no canal, comentem e acompanhem sempre o canal do Facebook e o Twitter, que vão conter as informações do nosso canal, ok? Então vamos dar início aqui. Nossa 8ª aula vai falar de tags de scripts, tá? E os dois scripts são esses, a tag script e a tag noScript. Uma tag é usada para vincular um script no lado cliente, tá? Considerando aí o modelo cliente-servidor, tá? Um exemplo de script, que no caso é o mais utilizado, é o JavaScript, tá? E essas tags podem ser usadas tanto na tag body quanto na tag head. A tag body a gente vai ver na sequência, que é a tag de seção, mas ela funciona da mesma maneira que a tag head, só que aquela coisa, head contém as informações do documento, então tem título, tem metadados e tudo mais, e o body tem todo o conteúdo, o corpo mesmo da própria página, né? Mas aí na próxima aula a gente vai falar de tag de seção, tá? Então ela pode funcionar tanto no head quanto no body, tá? Então aí não vai ser diferente a execução. Então no caso do script é isso, e no caso do noScript você usa essa tag quando você não tem suporte a scripts no browser e quando o usuário desativa scripts, tá? Então é utilizado para prever alguma mensagem, tá? Se seu browser não possui suporte, você não tem suporte a scripts e tudo mais, como se fosse um tratamento de exceção. Entre aspas, é isso. Então, os parâmetros da tag script são async, src, type, language, defer e cross origin. O primeiro é para indicar a possibilidade de execução de um script de forma assíncrona. O segundo é para especificar a URI de um script externo. A terceira define a linguagem, tá, para esse script que é inserido, que é anexado pelo src. Language faz basicamente o mesmo que type, tá? Então meio um pouco caiu em desuso, né? Mas pode ser utilizado da mesma maneira. Defer é um booleano que indica a execução do script após o passe do documento. E o cross origin ainda não é padrão, mas está em processo, e ele dá origem a um log de erros, tá? Então quando você não seta o cross origin, os dados que são relatados ali, os erros e tudo mais, são muito pouco. Então é interessante utilizar ele nesse contexto, tá? Mas como ele não está padrão, eu nem me preocupei com isso, mas dei uma lida aí nele, que é uma questão interessante, tá? Aqui a gente tem um exemplo básico, tá? Então a gente tem aqui a tag head. A gente não tem a tag body, lembrando que poderia ter a gente tem tag head, tag body, então poderia ser tanto no head quanto no body o nosso código, tá? Poderia estar isso aqui no body. Outra coisa, temos aqui 4 maneiras de realizar a nossa chamada, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4. A primeira maneira chama um script sem parâmetro, sem nada, tá? Sem nenhum parâmetro, e simplesmente escreve esse texto na tela, basicamente isso, sem ID, sem nada. A segunda cria um parágrafo, vincula ele a um ID específico, e dentro do script vincula um código a esse ID, ou seja, para o ID hello script vai ser escrito hello JavaScript com ID, tá? Então no caso vão ter 2 textos com inclusão via JavaScript, só que um utiliza um ID e o parágrafo que vai exibir esse texto, tá? No caso aqui não precisou de parágrafo, não precisou de nada, porque simplesmente não tinha ID, então não precisa de parágrafo, não precisa de nenhuma estrutura.
E o NoScript aqui inserido nos dois é como eu expliquei. Como caso o browser tenha alguma restrição, vai ser exibida uma mensagem. A terceira maneira é essa, com parâmetros, tá? E é uma nuance aqui, é uma diferença pequena, mas no HTML5 não é necessário type, só o src já é necessário para criar um script aqui, para inserir um script, tá? No caso, quando tem um arquivo JavaScript aí na sua máquina e você deseja inseri-lo, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui num browser vai ficar assim. Aqui a gente tem o nosso canal, tá? Só para dar uma passada, todas as videoaulas estão aqui. A aula 8 vai entrar aqui na sequência, que nesse momento que eu estou gravando, obviamente ela não tá no nosso canal. Então vamos lá. Isso aqui é a nossa aula rodando já. Isso aqui é o hello sem ID, hello com ID, e obviamente como a gente não tem um arquivo JavaScript, né, se ele tivesse um arquivo JavaScript na máquina, ele apareceria aqui alguma instrução aqui logo abaixo, tá? Sem formatação, sem nada, tá? Do mesmo jeito. Então é isso, galera. São alguns jeitos de botar script, de usar HTML junto de script, junto de JavaScript, que é a linguagem mais utilizada. Então na próxima aula a gente vai falar de tag de seção. Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal, dê o seu joinha, comentem, mandem e-mails, qualquer dúvida, tamo aí, tá? É isso, abraço, até a próxima.